O tempo como mediador estético, criação e recepção da obra, alguns contributos. E o tempo em que vivemos é o tempo de uma profunda tomada de consciência. Sofia de Mel Brainer. A contemplação das ruínas permite-nos entrever fugazmente a existência de um tempo em que não é o tempo de que nos falam os manuais de história, ou aquele que os restauros tentam ressuscitar. É um tempo puro, ao qual nada se pode atribuir, que não está presente no nosso mundo de imagens, simulacros e reconstituições. É um tempo perdido, cuja recuperação compete à arte. E citei Marco G. Então, o tempo perdido é para que haja tempo para vivermos. As plantas e os animais ocupam um espaço que nós lhes cedemos transitoriamente neste intervalo, nesta suspensão. Toda a realidade tem um antes e um depois, escreveu Novalis. Ambos são possibilidades. Depois é uma possibilidade, antes foi uma possibilidade. Na realidade, todavia, tudo é igual. Na Ilha do Dia Antes, uma obra emblemática de Humberto Eco, ele estagnou o tempo. Ou melhor, movimentava forward and rewind uma, duas vezes sem fim, num modo incessante ao sabor da circularidade mítica argumentada por Otávio Paz. Os discos que rodam o tempo, o disco do tempo, essa roda da fortuna, que nenhum descóbulo lança em consciência total. O tempo mítico, que se contrapõe à linearidade do tempo humano. Esse privilégio envenenado. E no fundo, como alertou Nietzsche, o eterno retorno seria a remissão derradeira, após o afirmar da morte de Deus. Analisam-se neste estudo obras de artistas que, primeiro, desenvolvem a sua produção sob égide racionalizadora e sensoperceptiva da ideia de tempo. Segundo, estabelecem, ou não, ver-se-á, a ideia como charneira, nomeiam ou sequer a pretendem identificar como tal. Terceiro, procuram apreender, diferenciar e sublinhar os modos em que, como receptor-sujeito, se pode assinalar ou intuir em termos estéticos, configurando-nos a nós mesmos como receptores, de alguma forma, em autores. Ainda, e até que termo, até que ponto, é perceptível, será suscetível de apreendermos a dimensão e as modalidades em que o tempo é tratado, ou como é convocado em termos de substância de matéria-prima. E aí surgem várias possibilidades de conceitos que têm afinidade e complicidade, aliás. Lentidão, quietude, duração, demora, instante, efemeridade, fugacidade, precariedade. Como é transferível, permutável, como se pode apreender e como interfere e vai para além do perímetro de uma percepção que seja visovérbica. Aristóteles foi o primeiro filósofo, segundo sabemos, a isolar a noção de tempo, contraposta à noção de tempo e eternidade, considerando que era a alma ou o intelecto que conformava a medida do tempo e a capacidade de o enumerar. O tempo sagrado é, por sua natureza, no sentido em que é, propriamente falando, um tempo mítico primordial tornado presente. Toda a festa religiosa, todo o tempo litúrgico, representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, no começo, esse Anfang, da primeira imagem que vos mostrei da Anselm Kiefer. E estive a citar a partir de Mircea Eliade. O tempo sagrado, ainda pensando com Mircea Eliade, periodicamente é reatualizado nas religiões arcaicas. É um tempo mítico, quer dizer, um tempo primordial, não identificável no passado histórico. É um tempo original, neste sentido em que brotou, repentinamente, de golpe, que não foi precedido por um outro tempo, porque nenhum tempo podia existir antes da aparição da realidade narrada pelo mito. Então, digo eu, se o tempo não existe, nessa perspectiva que antes falamos, mas existe para nós humanos de uma outra forma, como é que nós poderemos parar a duração quando quisermos? Não podemos. Tudo estará a demorar para sempre e em nada.
Isto é uma provocação. Há uma consciência de repetição, por vezes, na passagem dos nossos dias. Essa repetição podia ser uma revisão, uma enfatização, um exorcismo, um despojamento, mas também ser compulsiva e endereçar para uma quase que exigência de tomar posse, de domesticar o tempo. O tempo é um produto de repetição e de imprevisto, sabemos. É um uníssono aparente e distópico. A repetição traduz-se pelo uso das mesmas palavras, mesmas ideias, mesmas configurações retóricas ou iconográficas, passando para a analogia do visual, além do vérbico. Sabe-se com Gilles Deleuze que a diferença cria a intensidade e dinamiza o mergulho até que possa ser tomado como profundo. Todas as repetições, e passo a citar, não será isso mesmo que determina a ordem pura do tempo? Essa forma pura, a linha reta, define-se com efeito pela ordem que distribui um à frente, um durante e um depois, pelo conjunto que recolhe os três na simultaneidade da sua síntese a priori, e por uma série que faz corresponder a cada um deles um tipo de repetição. Neste ponto de vista, devemos distinguir essencialmente a forma pura dos conteúdos empíricos. Fim de citação. A diferença procura a mesmidade, ainda que possa ser algo paradoxal, ou quer instaurar a distância, que a anuncia como inigualável. A repetição, na poética de Manuel de Barros, significava diferença, acionada exatamente pela mesmidade. Repetir, repetir, repetir até ser diferente, como ele escreveu na Didática da Invenção. Não necessariamente o significado literal das palavras, no pensamento das frases, significa o que está pré-conceitualizado, pré-reconhecido, que é suposto ser a verdade na passagem de um tempo exclusivamente linear, unilateral, acrescentaria eu. A percepção, o entendimento primeiro, não garante a verdade do real, ponderou Bergson. Percebemos para agir sobre o mundo e não para conhecê-lo. Não percebemos mover-se propriamente, assim como não percebemos o passar do tempo. Continuando a citar Bergson. Percepcionamos o tempo na passagem ininterrupta dos instantes. Por vezes detemo-nos para usufruir de instantes únicos e perdidos. É irreversível. Bachelard, e quando fala acerca da obra de Rupnel, em Intuição do Instante, sublinha a dimensão psicoafetiva e eu acrescentaria fenomenológica do instante, como instaurador da definição do tempo. Pois o instante é já a solidão. É a solidão no seu valor metafísico mais despojado. O tempo, em consonância à transição quase invisível da súmula de instante, é, e citando Bachelard, instante solitário, como a consciência da solidão. Qual é, então, a realidade da nossa consciência do tempo? E como é que os autores, os artistas, o souberam endereçar, muitas vezes através daquilo que aparentemente, se não seja uma repetição, é uma reativação de ideias. O tempo tem apenas uma realidade, a do instante. Dito de outra forma, o tempo é uma realidade encerrada num instante e suspensa entre dois nadas. Bachelard. Eu diria que talvez estes nadas sejam uns todos muito bem recheados. A duração e o instante surgem concatenados, por vezes conciliados, em reflexões suscitadas perante as obras de arte, quando se percebe que o processo criativo permanece em processo, em devir, como acumulando imagens possíveis que nós, receptores, ilusoriamente lhes acabamos por outorgar, quando delas pensamos apropriar-nos, tornando-se, numa certa perspectiva, um contributo de cada espectador, de cada receptor, como autor, sujeito, que pretende, assim, ver acrescentada, numa forma que é de dádiva e de devida recepção da partilha daquilo que os artistas e os autores nos também transmitem.
Assim se expande mais e mais o impacto das obras de arte, promulgando uma agregação de elementos que se afiguram como infindáveis. Se Tarkovsky esculpiu o tempo e George Kubler, nos falou de configurar o tempo, haveria que convocar todos aqueles autores e artistas que o pensaram ou externalizaram, assim como se recompondo ou recuperando um arco cronológico que abriga a linearidade tanto como a circularidade de Cronos, citando Otávio Paz. Na ficção visovérbica, os tempos do tempo sobrepõem-se numa espécie de música das esferas, recordem-se os pitagóricos, convertendo-se num dinamismo irreversível que seduz o espectador viajante. Qual a repercussão da noção de tempo? E como subjaz na criação? Quais os registros mais privilegiados para consignar o tempo? Considerando que a multiplicidade é infinita, restringe-se obviamente às obras identificadas neste estudo. A indagação não teria fim, houve pois que selecionar alguns objetos artísticos numa panóplia que decorre num arco cronológico que pretendia situar dentro da arte contemporânea, de modo a que seja possível desenvolver uma análise e consequente reflexão, que aqui deixo. O tempo preside, pois, dirige a existência da obra na pessoa do sujeito-autor, mesmo quando não se evidencie numa primeira recepção estética. Na arte contemporânea, apesar da diversidade de linguagens que lhe assistem, eu diria felizmente, e do desgaste e controvérsia que o conceito carrega, o tempo firma-se e instala-se. As assunções artísticas manifestadas, os significados que o definem, correspondem ao papel, à relevância e ao contexto em que o autor o pretende. O tempo é simultaneamente causa e efeito, ponderado por via de ideias e materialidades, dispositivos e evanescências que o dão a ver, a ouvir, a fruir. O tempo só pode existir mediante um ato de consciência, lembrou Santo Agostinho. A percepção do tempo, diz-nos Sylvie de Roy-Vollet, difere das outras formas de percepção. Com efeito, contrariamente à visão e à audição, o tempo não é uma realidade física que se possa captar diretamente através de um órgão sensorial específico, que transformaria essa informação temporal em fluxo nervoso. Dito de outro modo, o tempo não tem existência sensorial. Será? Por vezes parece-nos que a sensação do tempo se associa a um sentido em particular, pela ação da memória, lembrando Proust, que a singularidade do eu torna como primordial, sendo, portanto, uma sensação subjetivada, e que seria só nossa. Como transportá-la e dá-la, partilhá-la a outros. Como ensinar a alguém, que nem mesmo a própria pessoa sabe, explicar ou dar a conhecer o que é o tempo. Há que distinguir entre uma ponderação, argumentação intelectualizada do tempo e a vivência individual que se configura na noção de tempo, subjetiva e individuada, portanto, personalizada. Quando se aguarda, enquanto se espera, subsiste uma consciência da passagem do tempo. Experimenta-se a passagem do tempo na sua forma mais pura, como assinalou Guiton, pois essa passagem confronta-nos com o problema de ser. Nesses casos, em que se anseia, impera a expectativa, quando as sensações múltiplas predominam, ainda que se possam opor, vislumbra-se a possibilidade de, nesse incumprimento, nessa possibilidade de inacabado, se erguer a completude precária do eu. Invocam-se, então, representações mitificadas de um futuro a porvir. Estamos em maio de 2020. Antes e depois. Estamos durante. Juntam-se as três evidências, acessões, que invoquei quando referi Deleuze. A ideia e problemática do tempo, agora, hoje, atravessou-se. E no meu caso foi o centro de vários textos escritos ao longo do tempo, quer quando trabalhava obra de artistas específicos, quer quando desenvolvi e desenvolvo estudos, digamos, mais no âmbito da estética e da filosofia, enfim, correspondendo a diferentes solicitações. Aquilo que eu percebi ao preparar esta comunicação é que hoje, nesse agora, não é possível pensar da mesma maneira que antes, não sei se depois, também não. Estamos no agora.
que necessariamente é diferente desses outros hoje que durante anos foram vivenciados, que eu entendi e que interpretei. Estamos um pouco como estas figuras de Suzanne Templitz, a olhar para um tempo que está para vir na memória de um tempo que está incorporado em nós. É a espessura do tempo. Autorizei-me a fluir nesta convocação, trazendo algumas noções parceladas que vêm de leituras, advêm de leituras e do estudo de obras de artistas que realmente considero emblemáticos. Trata-se, assumo isso, um processo de introjeção, de projeção, que manifestamente está a ser desenvolvido num contexto muito peculiar em que todos vivemos. Questiona-se a duração da demora e vice-versa, mas não se sabe medir e não se pode medir essa memória, apesar do tempo que é suscetível de ser cronométrico, seja num relógio a que temos de dar corda ao tempo, acioná-lo, seja num relógio digital que vai, de uma forma inexorável, deixando correr o tempo. Questiona-se a duração da demora e vice-versa, dizia. Com uma consciência de medir o tempo, se influencia sempre pela pragmática dos dias, nas rotinas e nas suas interrupções, nas descontinuidades que não sabemos ou podemos dominar a nosso bel prazer. Todavia, a manifesta e comum concordância quanto ao privilégio do artista ou do autor a demorar-se no processo de fazer, posicionou-se como um tópico primordial que assim consignou a intervenção artística e a tomou como obra-peça. Há uma unidade que estabiliza a intervenção como peça, como obra, e logo a poder libertar e reconvertê-la em transitória. Sobre o significado que a duração possui na atualidade, desenrolaram-se já inúmeras reflexões quanto ao modo como interfere no processo da criação artística, como este se ajusta ou agride a vontade de assimilação pensada em situações de pesquisa, convocando conhecimentos e saberes aparentemente desnecessários ou excessivos. Regressando à espessura do tempo. Adivinhe-se quanto é possível medir o tempo, essa soma de dias, que é incessante e se sabe imparável, incontrolável. Acrescentam-se tempos, e mais que tempos, numa gramática por domesticar. Tanto tempo grudado no tempo em vertigem e aumento. Eis que a demora, sendo paradigma a celebrar, impera sobre a insaciável passagem das horas, que não de pessoa. Nesses casos em que se anseia, se tem expectativa, sensações múltiplas imperam. Vislumbra-se a possibilidade de inúmeras representações mitificadas para um futuro a porvir, enquanto representamen, numa plataforma existencial singular, a espessura do tempo tanto pode significar posse, quanto perda por abandono ou desistência. Gérard de Champeau, e estou quase a terminar, escreveu, quanto à noção de duração, que preside a persistência, a coerência e a interiorização. Talvez que quando se aborda a noção de instante, as mesmas qualidades subsidiem a sua retenção conceitual em imagem, ao que acresce, porventura, uma forte convicção estética. Em última instância, se o instante for comprido e interiorizado, sujeita-se a um movimento centrípeto, revertendo para a acumulação imperceptível que é a duração, pelo ato e mediação adicionada, em devir. Para Bachelard, a descontinuidade do tempo, a sua essência, seria conciliadora entre os domínios da poética, da metafísica e da ciência, remetendo, no relativo a esta última, para os saltos estabelecidos pela física quântica e pela teoria da relatividade. Ele refletiu sobre a consciência vivida e no contexto da fenomenologia do eu. Nunca se viu bem o mundo, se não se sonhou o que se devia. É nesta consciência de um tempo frágil, quase imperceptível, embora impossível dominar, já sabemos, que se revela ao mundo na sua evidência imperterível. Transverbera como um sinónimo de dentro e de um fora, reunido na atenção precária de cada um de nós. Perdura na memória, organizado, ainda, segundo os moldes da visão agostiniana, segundo a qual
O presente das coisas passadas é memória. O presente das coisas presentes é a atenção. O presente das coisas passadas é a espera, dizia Santo Agostinho nas Confissões. Reconhece-se que o tempo reside na interioridade do eu, que é uma figura no espaço, no mundo, e o espaço esse tem mais matericidade visível do que o tempo, sabemos, sendo o espaço que o alberga na condição do tempo exterior. Ideias expressas muito bem e com uma acutilância tremenda, por exemplo, nos textos de Peter Handke, poema A Adoração, ou por Pascal Quignard. E para finalizar, o tempo é espaço interior, o espaço é tempo exterior, síntese dos mesmos, figuras temporais, etc. Espaço e tempo nascem ao mesmo tempo. A força dos indivíduos temporais mede-se pelo espaço. A força dos indivíduos espaciais mede-se pelo tempo. Entre parênteses, no texto de Peter Handke, duração. Desculpem, não é Peter Handke, de Pascal Quignard. Cumprindo o jogo entre o tempo interior e o tempo exterior, cada pessoa arroga a forma de lograr a sua consciência do tempo. Há sempre dificuldade em o definir, antes de mais, para si mesmo, introspectivamente, tenta-se, mas não se sabe. Ao pensar, a sensação da duração ocorre mesmo, pois cada um de nós tem uma forma de fazer escoar, de deixar fluir o tempo. Alguns preferimos viver as coisas intensa e rapidamente, noutras ocasiões procuramos que essas vivências perdurem o mais possível. Outros ainda anseiam por dilatar antecipadamente o que se imagina possa vir a persistir, possa ser o nosso património artístico e de pensamento para o futuro. Vivemos a curto, a médio ou longo prazo a ideia e a intuição da duração. Vertendo-a no espaço, visualiza-se na extensão de algo que possui maior realidade, visibilidade, do que essa abstração do tempo. A partir de Leibniz, e segundo Alain Delaunay, a duração está para a ordem temporal como a extensão para a ordem espacial. E, no entanto, o tempo escapa a cada instante. E quanto mais é meu, mais se me escapa. E mais se me escapa, quanto mais é meu. E finalizo com estas palavras de Jorge de Sena, do poema Elegia, por certo. Muito obrigada.